Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Um nome de aqui no corte do canal do Facincani e também do Fala Veloso, onde eles repercutiram essa vitória do Verdão e diante do Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. E o Facincani rasgou o verbo e elogios ao Verdão. E agora? Quem segura o Verdão? O Verdão vem com tudo pro Paulistão e também pro brasileiro. Fique até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês. Vambora lá! É jogando mal mesmo, é com pênalti perdido do adversário, é com requintes de crueldade, não importa. Tem que acabar o jogo 1-0. E se acabasse 2, 3, lógico, melhor ainda. Meio a 0 é goleada em clássico assim. Então o que se esperava do Palmeiras, que eu falava ao longo da semana, não era somente repetir o desempenho do jogo contra o Vitória do 5-1, era entrar em campo contra o Corinthians para ganhar do Corinthians. Como? Eu não sei, mas tinha que ganhar o jogo. Ah, substituiu mal, não era para tirar o Vitor Roque, aí colocou o Luigi, aí o moleque perde um gol absurdo, Luigi, pelo amor de Deus também, não importa. No fim das contas, tinha que terminar o jogo com 3 pontos. Mais do que 3 pontos. Cada jogo entre Palmeiras e Corinthians é símbolo, tanto para um lado como principalmente para o outro. E para o lado do Palmeiras era um símbolo de mostrar que esse time tem que estar de volta a sentir esse espírito de decisão. Lá sempre é assim, é pressão, é os caras enchendo o saco, é arbitragem duvidosa, tem um monte de coisa. Tem que ter a mente blindada para esse tipo de situação. E o que o Palmeiras fez hoje foi ter essa mente blindada, mesmo dando alguns sinais em muitos momentos do jogo de preocupação, mas depois termina o jogo como se deveria, ganhando a partida da equipe do Corinthians. Então, parabéns ao Flaco, tá vendo, Flaco Lopes? A gente quer isso de você. O que eu cobro de você é gol nesse tipo de jogo. É jogo contra o Corinthians. É aí, Flaco Lopes, que você tem que fazer gol. Nesse tipo de jogo, e você tem que aparecer. Tá vendo a diferença de quantos gols você fez no ano passado e de como esse seu gol vai ser lembrado? As pessoas não vão lembrar de 90% dos gols que você fez na carreira, mas desse gol em Itaquera hoje vão lembrar. Porque jogo contra o Corinthians, entre clássicos, Palmeiras e Corinthians, é o que marca jogador. Se você quer ser importante na história do Palmeiras, é em jogo desse tamanho que você tem que fazer gol. Então, Flaco Lopes, é isso que se esperava de você. Baita de um gol. Quem sabe agora você não acorda para entender o tamanho desse jogo, de vibrar desse jogo. Ah, chutou a bandeirinha lá, vai ter crítica. Ao contrário, criou a provocação, porque no ano passado criaram provocação. Subir na bola, legal pra caramba, tacar foguete no campo, isso aí pode, né? Isso aí vale, tacar foguete no campo, subir na bola, criar quebra-pau. Então o Palmeiras estava precisando também arranjar uma confusão, porque clássico Palmeiras e Corinthians é assim, tem que ter confusão, tem que formar jogador adulto, tem que formar jogadores do calibre do Marlon Freitas, que estava ao longo do jogo sozinho praticamente, peitando e encarando os caras. Clássico é assim, se ganha no trash talk, como fala nos Estados Unidos, se ganha na provocação, se ganha em quem tem mais malandragem e mais rodagem. E ao Palmeiras estava faltando isso, faltando esse tipo de comportamento, faltando jogar como adulto, como adulto. E o Palmeiras teve comportamento de adulto. Se jogou bem, se jogou mal, é uma outra análise. Mas a análise era atitude. O que a gente falava no passado, faltava atitude para esse time. Atitude de campeão. Qual que é a atitude de campeão? Entrar em Itaquera, aguentar a provocação, provocar os caras, segurar no braço a porradaria, fazer gol no último minuto, não importa. Faltava isso pro Palmeiras. A palavra correta é faltava culhão pro time do Palmeiras. Faltava culhão pro time do Palmeiras. O Palmeiras teve culhão para ganhar do Corinthians. Claro, não foi campeão, não ganhou nada, tem muita coisa pela frente, mas esse jogo pode ser um divisor de águas mental para esses jogadores. E até para o treinador, que foi expulso no jogo, tinha que ter ficado lá, mas até para o treinador entender, porque ele vai ver agora a comoção nas redes sociais, vai ver a gente aqui, vai ver vocês, vai ver todo mundo, a torcida lá no Allianz Parque, lá no entorno do estádio, vai ver organizada, todo mundo aplaudir esse jogo como se fosse Copa do Mundo, porque é assim no Palmeiras. No Palmeiras se funciona assim, e no Corinthians também funciona assim. Porque muitos dos caras do ano passado terem sido campeões foi porque ganharam da gente. Porque se o Corinthians não ganhasse no Palmeiras os clássicos do ano passado, eu duvido que o Corinthians tinha sido campeão. Tinha ganhado nada no ano passado. E o corintiano sabe disso.
Todo corintiano que eu confirme, que converso, fala: ganhamos ano passado tudo que a gente conquistou porque nós ganhamos do Palmeiras. E porque teve o símbolo da vitória, a atitude de ganhar do Palmeiras que mudou os caras. E quem sabe agora, essa nossa atitude de voltar a ganhar dos caras, voltar a ganhar na casa dos caras, da forma como foi, que essa atitude seja um divisor de águas para o Palmeiras. Eu, obviamente, também fiquei preocupado, assim como todo mundo, quando saiu o Vitor Roque para entrar o Luigi. Ele quase colocou o clássico para fora, quase que ele coloca o clássico perdido. Depois ele rouba a bola do Garro para nascer a jogada do Maurício, que estava sumido, mas apareceu na hora certa. O Flaco Lopes também. Não importa. No final do jogo, 1-0 para o Palmeiras é o que importa. Se todos os jogadores tiveram uma atuação nota 3, tecnicamente falando, mas na atitude, para segurar o Rojão hoje, os jogadores do Palmeiras tiveram atitude e nota 10 para todo mundo. Na atitude hoje, para segurar o resultado e conquistar até o final, todo mundo hoje merece nota 10. Ah, mas taticamente, tecnicamente, tem que analisar. Futebol também não se vive só disso. Mas, no final das contas, em Palmeiras e Corinthians é um outro planeta. É uma outra análise, é uma outra forma de ver futebol. Palmeiras e Corinthians é outro tipo de jogo. É assim que se joga Palmeiras e Corinthians. É assim que se ganha Palmeiras e Corinthians. Se fosse o contrário, os caras estavam assim na live também. E eles sabem como é que eu me comporto. E eu só tô desse jeito aqui no jogo de Palmeiras e Corinthians pelo respeito que eu dou ao tamanho do jogo e ao tamanho do adversário. Se não for, ou qualquer outro adversário, ó, eu cagueando. Pro Corinthians, não. O Corinthians é o adversário que eu quero ganhar sempre, que eu tenho esse respeito, porque os caras estão aqui, ó. São os caras que fazem a razão da minha existência como jornalista, principalmente por causa dessa rivalidade. E que o torcedor, Abel, como ganha do Corinthians, é isso que essa é a existência do Palmeiras, Abel, para ganhar do Corinthians em primeiro lugar. Depois ele ganha qualquer outro jogo, mas a existência real do Palmeiras, o Palmeiras só existe na vida dele, primeiro, para sua torcida e segundo, para ganhar do Corinthians. Depois o resto é resto. Por isso que esse clássico é gigante, é o maior clássico do Brasil. Me desculpem os outros, Palmeiras e Corinthians é um outro mundo e mesmo num jogo, ó, sei lá, fase derradeira aí de primeira fase de Campeonato Paulista, que em tese não valia nada, só vai valer pelo lado protocolar. Para Palmeiras e Corinthians, esse clássico é divisor de água sempre, é clássico que muda a temporada, é clássico que pode dar um outro espírito para a equipe. Palmeiras veio da semana da contratação do John Arias, outro ambiente. Usem, viu, presidente do Palmeiras, senhorita Leila Pereira, use e entenda o que é um Palmeiras e Corinthians agora, para você colocar na cabeça dos seus jogadores esse espírito competitivo. Pega um pouquinho da delícia que é ganhar do Corinthians e coloque na cabeça dos caras agora. Viu, Abel? Pega esse clássico de exemplo. É isso que faz o seu time campeão. Você só foi campeão no Palmeiras também porque você ganhava clássicos do Corinthians. Porque você meteu um 4-0 no Corinthians às vésperas de uma Libertadores em 2020, que foi maravilhoso de ver. Como você ganhou várias vezes em Itaquera também. Volte a ser isso, Abel Ferreira. Volte a ser um cara que respeita e que queira sempre, em primeiro lugar, fazer de um Palmeiras e Corinthians uma final. Porque eu tenho certeza que se esse espírito de Palmeiras e Corinthians voltar a ser respeitado e fomentado no Palmeiras, o Palmeiras pode mudar a temporada dele, independentemente de quem vier pela frente. Já chega John Arias. Uma ótima contratação. Uma ótima contratação de um jogador que com certeza vai dar muito resultado. Com certeza vai ajudar muito o Palmeiras e o time nessa temporada. Então já veio um reforço importante e o Palmeiras que vive essa expectativa agora da chegada, né? Que é a semana que está começando, né? Segunda-feira. Então vive a expectativa do John Arias, mais um time que dá uma resposta, se não com grande futebol, mas com uma vitória no clássico depois de tudo que aconteceu ano passado. A gente estava falando sobre isso, né? Mas o Abel vai encontrando um caminho. Um time competitivo, um time que ainda não está 100%, a gente percebe isso. Até o nosso amigo que mandou mensagem aqui sobre a troca do Vitor Roque por Luiz, também fiquei, né? Trocar o Vitor Roque pelo Luiz, só o Fortes e fãs do Veloso e do Palmeiras, aqui a 1h20 de segunda-feira. É isso aí. Da Prile Plero. Acho que é isso aí. Está com a gente aí, 1h20 da manhã. O pessoal fica mesmo. O pessoal quer falar, quer ser ouvido também. Quer me ouvir, quer ser ouvido, e aqui é o seu lugar. Então, quando ele troca, eu acho que o Tigrinho, falei na transmissão, o Tigrinho ainda não está legal.
Tigrinho ainda não é aquele jogador que terminou a temporada do ano passado, não é aquele cara matador que está à vontade, não está. O Vitor Roque parece que ele tem que estar muito bem fisicamente para ele conseguir render o que pode render. E ainda não está nesse momento. Você vê que as decisões que ele toma dentro da partida sempre é a equivocada, sempre a que não tem prosseguimento, sempre a que não funciona. O do Abel a gente sabe, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem responsabilidade. E o Tigrinho aí ficou bem, ficou até metade do segundo tempo, foi o primeiro a sair, não gostou muito de ser substituído, mas eu entendo o Abel, embora eu acho que o Luigi com a bola não resolva, não está resolvendo, porque a oportunidade que o Luigi teve no jogo não pode perder, né? O Luigi teve a oportunidade para fazer o gol de 1-0 nos pés, porque roubou a bola ali do Mateuzinho. Mas o Luigi com a bola, realmente, ele teve a chance, teve a oportunidade, estava sozinho, partiu em direção do gol, mas e daí? Fazer o quê? O que, que eu vou fazer agora? Deve ter pensado o Luigi, né? E aí, nessa de pensar muito o que vai fazer, Mateuzinho voltou e roubou a bola dele. Então, o Luigi com a bola, é difícil, tá ele aí, o Luigi. Olha, agradecer mais uma vez o pessoal da Viu, né? Que tem toda essa estrutura que oferece para a gente e que dá uma condição realmente muito boa e que dá toda essa retaguarda também, né? Então, muito legal estar tendo todo esse recurso hoje para estar aqui junto com vocês. Então, o Luigi não é esse jogador que, para mim, que vai decidir jogos, e hoje até entrou e fez bem a função dele, que a ideia do Abel era colocar um jogador mais descansado, que o Vitor Roque ainda não está muito bem ainda para jogar, e aí, sem a bola, foi um jogador importante. Conseguiu essa roubada de bola no Mateuzinho, que poderia ter feito o primeiro gol, não fez. Mas no lance do gol, quem briga pela bola e quem faz com que, eu acho que era o Garro, perdesse o controle da bola e o Palmeiras assumisse a posse, que a bola chega até o Maurício, é o próprio Luigi. É o próprio Luigi que começa ali, que incomoda, que consegue dar um toque na bola e tira do controle do Garro, para que o Palmeiras iniciasse o contra-ataque, que sai o primeiro gol. A bola chega no Maurício, que finaliza, e sobra para o Flaco Lopes. Que momento do Flaco Lopes, hein? Que momento do Flaco Lopes, pega o rebote e faz. O Flaco já tem 4 gols na temporada. A temporada começou agora, o Palmeiras jogou 7 no Paulista e 2 no Brasileiro. São 9 jogos. Ele não jogou 9 jogos e já tem 4 gols na temporada. Realmente é outra temporada que o Flaco Lopes começa muito bem. Copa do Mundo, né? Quer ir para a Copa, aparece bem, e o Flaco já faz aí 4 gols. Ele fez 25 na temporada passada, já começa muito bem nesse ano. Eu não sei, e aí? Eu acho que. Será que o Flaco vai lá e chuta a bandeira, arruma uma confusão danada, e o Flaco comemora mais um gol importante, 3 pontos. Raça ele entrega. Você está falando do Luigi, né, Felipe? É isso. O Luigi entregou isso hoje, que precisava. E aí vai o Flaco, ó, dá uma voadora na bandeirinha, sai uma confusão danada, mas foi bom, sabe por quê? O jogo ficou parado ali mais uns 4 minutinhos, e aí a gente conseguiu ganhar um tempinho para confirmar essa vitória, que é muito importante, de um time que começa a criar uma cara, né? Começa a criar uma cara com o Alan, parece que virando titular, depois vem ali o Arias, mas que vai jogar para o outro lado, eu acho que é no lugar do Maurício, que até tem jogado bem, né? O Maurício tem jogado bem. O Ivo hoje foi na raça, foi do jeito que tinha que ser, né, Ivo? Foi do jeito que tinha que ser. Eu falei até antes do jogo, falei lá nos donos da bola também, que há muitos anos o Palmeiras não chegava num jogo. Não vou dizer que o Corinthians era muito favorito, não, mas é que o Corinthians chegava num momento assim de mais confiança do que o Palmeiras. Porque normalmente a gente chegava, né, sobrando, e o resultado nem sempre era assim. Mas dessa vez, em função das eliminações do ano passado, dos títulos que eles ganharam o ano passado e ainda esse ano, a gente chega numa condição de dar um passinho atrás. Vamos esperar esses caras aí, vamos marcar direitinho para a gente poder ir para cima depois. Então, eu acho que a estratégia do Abel hoje foi uma estratégia que funcionou. Eu até pensei em entrar, do Palmeiras poder entrar ali com mais um jogador de defesa, botar um Fux ali para ter uma marcação melhor,
No começo o Palmeiras até teve mais dificuldade, mas depois a coisa foi encaixando. O Palmeiras foi tendo oportunidade de fazer o gol também e teve seus momentos na partida. Claro que, para mim, ainda assim, o Palmeiras no segundo tempo, começando melhor, o Luigi não, o Alan chuta logo uma bola no comecinho do segundo tempo pro gol. No primeiro tempo não teve finalização, mas no segundo teve a primeira bola do Alan, e aí parecia que o Palmeiras ia se soltar na partida, mas depois o Carlos Miguel acabou aparecendo, né? E olha como é o futebol, olha como é a vida do goleiro. Olha só como é que o negócio é louco. O Carlos Miguel, que fez o pênalti em cima do Gustavo, e fez, para mim, foi pênalti, tá? Pois a gente pode até ouvir vocês aí. A gente entende até que muita gente deve até discordar dessa minha ideia, mas para mim, quando o Carlos Miguel sai e o Gustavo antecipa e cabeceia e o Carlos Miguel dá o soco na cabeça, ali hoje isso é marcado pênalti. Na minha época não era. Na minha época não era, não, porque o goleiro está saindo para dividir, para disputar a bola, e o choque acontecia e a juizada não marcava nada, deixava passar, porque era orientação e era assim que era naquela época. Hoje mudou. Hoje tem uma outra orientação. O Palmeiras já teve um pênalti marcado ao seu favor no campeonato. Não sei se foi o Paulista do ano passado, não sei que campeonato que foi, Palmeiras e São Paulo. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam aí toda a repercussão da vitória do Verdão no primeiro derby do ano aí. Palmeiras 1-0 na Neoquímica Arena diante do Corinthians aí. Um gol no finalzinho, Flaco Lopes no rebote para garantir a vitória do Verdão, que a gente estava precisando vencer eles, hein? Já tinha um tempo aí, eles vêm de título e tudo mais. Ainda foi fora de casa. E como o Facicani destacou aí, jogadores tecnicamente, assim, podemos falar de futebol jogado mesmo, o Palmeiras não foi nota 10, bem longe disso, mas demonstrou muita garra, imponência e como se joga um clássico, o maior rival aí, segurar a pressão deles assim no segundo tempo, ainda mais teve um, uma blitz no momento do jogo, o jogo ainda estava 0-0, aí o Palmeiras não conseguia mais atacar, aí tirou o Vitor Roque, aí que o Palmeiras perdeu a sua válvula de escape ali, só que entrou o Luigi, que perdeu o gol cara a cara, e a torcida já ficou na bronca com ele, mas no outro lance ele conseguiu roubar a bola aí, o Palmeiras fez um contra-ataque, Maurício chutou e o Flaco Lopes fez. Aí depois daquilo ali é só segurar o resultado, aí o Palmeiras colocou o Evangelista, um bom ponto à volta dele aí aos gramados, né? Na última partida ele tinha sido relacionado, entrou aí no meio campo para preencher o meio e o Palmeiras saiu vitorioso. A gente está classificado no Paulistão, agora foco total no Brasileiro aí e bora para a próxima fase do Paulistão para a gente buscar esse caneco aí, esse título que ano passado a gente perdeu, o Corinthians foi campeão. Então a gente precisa desses títulos para reanimar o grupo aí, ainda mais com a chegada de John Arias. E vamos ver quando que o Paulinho volta, hein? Falaram em alguns portais que talvez ele 100% mesmo, somente após a Copa do Mundo, mas tomara que esse tempo seja reduzido para ele voltar. O Palmeiras postou umas fotos na rede social aí dele treinando, na academia e tudo mais. Vamos ver como que vai ser o processo de recuperação do Paulinho. Beleza? Turma, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.